Sagitarianos, meus amores, sejam bem-vindos a esse canal. Eu vim trazer para vocês mais uma leitura e não pula esse vídeo que eu tenho um recado importante e é bem rapidinho, calma. Então, eu combinei com vocês, né, que traria a sequência de agosto e depois faria alguma leitura aqui ao longo do mês, tá, que fosse do agrado de vocês. Bom, tô cumprindo o combinado, né? Que antes eu só trazia as leituras mensais. Então, agora eu tô fazendo dessa maneira. Hoje vai ser o seguinte: eu vou deixar a mesa aberta para que alguém que te tenha como alguém especial, ou que você tenha essa pessoa como alguém especial, deixe um recadinho para você, deixe uma mensagem, tá bom? Cris, por que a diferença? Porque alguém que me tem como especial e eu tenho como especial não é a mesma coisa? Não. Porque às vezes a pessoa te tem como alguém especial e quer deixar um recado, mas ela pode já não ser mais especial para você, entendeu? Então, por isso que eu estou especificando aqui. Essa leitura ela é para Sagitário, Sol, Lua, Vênus e Ascendente. Para homem e mulher basta adaptar. Sendo novo, se inscreva e aperte o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos se gostar da energia desse canal. Vamos lá, meus amores. Vamos saber qual é a mensagem da pessoa que vai aparecer aqui para os sagitarianos. Eita, gente. Calma aí que eu já te falo o que essa pessoa tá falando, o que ela tá falando. Alguém te deixou muito confusa, né? Vamos lá. Essa leitura, ela veio bem específica, tá? Então, presta atenção nos detalhes. Se não for para você, não tenta se enquadrar. Aqui é alguém que se afastou. Vou falar você sendo você a pessoa com quem a leitura irá ressoar, tá? E vou falar ele no masculino por ser a energia mais predominante. Se o teu caso for mulher, adapta para ela. Aqui é como se ele tivesse ficado na dele e tivesse se fechado. Eu vejo que é alguém que estava ficando com você, porque para muitos foi um relacionamento rápido. Não foi um relacionamento de tanto tempo, não deu tempo de você conhecer mais profundamente essa pessoa. Por isso você não entendeu o comportamento dela e até em alguns casos tirou conclusões precipitadas. Aqui é alguém, a carta da quietude me fala dele ou dela em silêncio, tá? E mostra aqui, ó, que ele sabe que você espera um contato. Aqui é a carta da alma perdida. Ele fala para você que ele está numa fase muito confusa da vida dele, mas que ele está tentando sair dessa confusão, porque ele tem uma lanterna acesa nas mãos. Então ele está buscando uma forma de encontrar um caminho. Para se livrar de quê? Das cobranças. Aqui pode ser alguém que está muito endividado, tá? Ou está enrolado com algum tipo de compromisso, tá? Aqui é a carta da prisioneira, que mais uma vez mostra essa pessoa presa a algo.
tá? Ou a alguém. Aqui no fundo tem uma fênix que mostra pra gente o desejo dessa pessoa de se libertar, o desejo de recomeçar, o desejo de se afastar de algo que para muitos ela tem até como nocivo ou desgastante. Aqui é uma corda que essa mulher tem no pescoço, tá? Então aqui é alguém que está condicionado a alguma situação. Ele não está, exemplo, tá? Se é alguém que vocês ficaram e ele se calou, se afastou. Ele sente que nesse momento ele não tem nada para te oferecer, mas ele não sabe nem como te dizer isso, porque para muitos vocês se conhecem há pouco tempo. Pô, tem gente que eu acho que fica até com vergonha, tá saindo com você há pouco tempo, vai dizer pra você, olha, tô cheio de dívida, cheio de problema, sabe? Parece que vocês moram um pouquinho distante, então, de repente, ele tem que ter algum gasto para poder ir te ver, tá entendendo? Então, ele quer resolver, como se ele quisesse resolver a situação dele para poder entrar em contato com você, é assim que ele fala. Porque ele vê muitos impedimentos, ou ele tá tendo que se libertar de uma relação tóxica aqui para ficar com você. Ó, tem um caso aqui, tem dois casos. Tem um caso onde ele tá preso a uma pessoa, tá? Um relacionamento onde tem muitas cobranças, onde ele se sente preso à situação pelo compromisso que ele assumiu lá. Não tô falando do compromisso com a pessoa, existe um compromisso lá. Essa cobrança me fala disso. Exemplo, ele foi morar junto com a namoradinha. E aí, ele foi morar com a namoradinha, só que a namoradinha tinha um filho, exemplo, tá? E aí ele fala, ah, não, vem morar comigo que eu vou assumir tudo. Quando foram morar juntos, viu que não tinha nada a ver, tinha uma incompatibilidade, não tava legal. Só que como que ele vai dizer pra ela, olha, eu não vou mais pagar o aluguel, volta pra sua casa, porque de repente ela não tem como voltar. De repente ela foi morar com ele e ficou desempregada. Tem algum compromisso que provavelmente envolve finança, tá? Aqui me mostra que é uma responsabilidade dele, porque o anjo da morte intimou essa mulher aqui, porque ela deve. Então, ele assumiu algum compromisso que agora o prende a uma situação, tá? Só que manter isso, ó, tá trazendo muito desgaste. Muito desgaste. E aqui é como se ele ou ela soubesse, ó, que você espera por algum tipo de contato ou pode ser algum tipo de movimento por parte dele. Ó, algum movimento. E aí ele diz para você o seguinte, que ele tá tentando deixar tudo isso para trás, mas que tá muito difícil, tá? Ele fala para você que é o livro da vida, que ele te reconhece realmente como um alguém especial na vida dele. Para alguns casos, isso aqui pode falar de destino, tá? De um alguém que realmente só com você conseguiu se abrir, ó, só com você conseguiu se abrir, que só você consegue ler, né? Essas páginas aqui, é como se você conseguisse penetrar um universo muito particular dessa pessoa. Só com você ocorreu isso, por isso que ele te entende, ele te classifica, no caso, né, como um alguém especial. Mas você chegou depois de uma situação da qual ele já estava enrolado, tá? Então aqui tem muita angústia com relação a uma comunicação que ele quer fazer e que ele sabe que você está esperando, das duas uma. Ou vocês estão sem comunicação, por isso. Para outros casos, se vocês se comunicam, pode ser alguma comunicação em particular, que é o quê? Você pode ter pedido uma resposta, principalmente se tiver outro relacionamento envolvido, uma resposta, ou um posicionamento, ou que ele assuma algum tipo de compromisso, né? Ou você pode ter até chamado ele ou ela para uma viagem, ou para algum passeio, que aquilo ou ela não tem condições de fazer. Então, às vezes, a pessoa prefere se calar, tá? E até sair de uma situação taxada como ruim, que aí depois, lá na frente, acha assim, depois eu conto o que aconteceu e a pessoa talvez me perdoe, do que se eu contar agora, por exemplo, né, que eu tô todo enrolado, que, por exemplo, pô, assumi mais compromissos do que eu dava conta, assumi compromissos com pessoas aí das quais eu tenho algum tipo de responsabilidade, tô enrolada até o pescoço e não sei como sair, fugir dessa situação,
tá? E estou traçando uma estratégia para isso, porque entendo que você é uma pessoa especial para mim, mas ainda não sei o que fazer nesse momento. Então, às vezes a pessoa não tem essa coragem de falar, não tenho dinheiro para te levar para sair, tô sem grana, tá difícil para mim. Principalmente se você conheceu ele ou ela numa posição privilegiada em algum ponto, ou conheceu ele ou ela numa viagem, tá? No momento onde ele estava fazendo algum gasto extra, que pode ter até intensificado essas cobranças, mas naquele momento ele possibilitava, de repente quis aparecer para você, gastou o último limite do cartão, não sabe o que fazer mais. Agora não tem, entendeu? Então, o que acontece? Ele não sabe como te dizer certas coisas. Então, aqui alguém prefere calar. Aqui é a alma do poeta. A alma do poeta, tá? Ela fala de uma carga emocional muito grande, mas que muitas vezes a pessoa não consegue botar para fora. Por que, Cris? Porque a maioria dos poetas, tá, expressava seus sentimentos produzindo arte, escrevendo poesias, tá? Porque eles não conseguiam muitas vezes se declarar. A maioria não, mas muitos dos poetas tinham uma vida emocional fracassada, né? Que não conseguiam nem falar sobre os próprios sentimentos, mas escreviam de uma forma magnífica, às vezes traduzindo os sentimentos dos outros ou até o deles mesmos, né? Mas no papel acontecia, na prática não rolava. Então aqui é alguém que está ou com dificuldade para falar sobre essas emoções, sobre o que sente por você, que é muito profundo, ó, muito profundo, tá? Porém, ele sabe da dificuldade que enfrenta, então, em alguns casos, pode até ser mal interpretado. Lembra dessa carta no fundo do deck, ó? E olha quem vem embaixo. A alma guia. Eles estão formando um coração. Olha só, ele tem medo de ser mal interpretado por você e você achar que ele está querendo apoio ou ajuda. Porque aqui a mulher está conduzindo o homem, né? Por esse caminho. A alma guia, que é uma pessoa guiando a outra. Então, em alguns casos, pode ter algum constrangimento, porque aqui é uma pessoa cheia de vergonhinha, tá? Não é vergonhinha dentro de um relacionamento. Pode ser desenrolada, assim, falar sobre todas as coisas, numa boa, pessoa alegre, bacana, boa companhia, porque eu vejo que ele é uma boa companhia para viagem. Mas para falar de sentimento, tem dificuldade e qualquer assunto que envolva o campo emocional, principalmente questões ligadas a constrangimento, quando ele fica com vergonha de algo assim, que pode ser aquela pessoa que leva tudo muito a sério, assim, uma gafe, pô, todo mundo deu risada, passou, acabou, esquece. Ele não, pra ele fere como que ele errou aquilo, vai ficar, sabe, reverberando aquilo. Tudo pra ele tem um peso muito grande. E aqui, por ser a alma do poeta, ele não é que oculta, ele... O que você vê transparecer é a gota de um oceano, tá? É a gota de um oceano. O poeta, entendeu? Você olha assim, parece aquele cara introspectivo, né? Que tá lá na dele e tudo. Nossa, mas é um cara que tem um transbordar emocional que quando ele escreve, ele tira lágrimas das pessoas, porque é uma pessoa que tem uma profundidade de um oceano, assim, né? Então, aqui eu vejo alguém que tem uma alma sensível, tá? Mas que provavelmente não aparenta, porque tenta agir de uma forma mais racional e prática na vida. Em alguns casos ele pode até se fazer muito de durão, né? Um ceifador, muito de durão, daquele cara do eu vou, eu faço, do não tô legal, eu corto. Mentira, sofre pra caramba. Por qualquer coisa, uma pessoa com muitos apegos, é uma pessoa que tem muitos apegos. Pode ser muito apegada ao lugar que mora, às coisas que tem, às pessoas. Até eu vejo um apego muito grande aos momentos. Observa se ele não é uma pessoa que tem fixação com algo ligado à fotografia. Porque é para capturar aquele momento, é como se pudesse guardar e prender aquele momento para que ele nunca se perca, assim. Ele tem uma coisa assim. Tem muita dificuldade de deixar para trás as coisas, tá? Até as ruins, entendeu? Tanto as boas quanto as ruins. É uma pessoa que tem muita dificuldade. Então, o que mais que ele fala para você? Que ele está buscando estabilidade, que ele está passando por um processo de transformação na vida dele ou dela, está tendo que se adaptar a uma nova realidade,
e está tentando se afastar de tudo aquilo que mantém vocês distantes. Seja um relacionamento para quem ele tem, se ele for solteiro, as questões ligadas à vida dele, porque essas dívidas ele tem responsabilidade com alguém. Então, por exemplo, às vezes é um familiar que ele mantém, ou sei lá, uma ex que ele ajuda, alguma coisa vinculada a alguém que está enforcando ele, tá? Ele diz para você que ele está tentando resolver, tanto porque se desligar dessa situação resolve muitas coisas, acelera muitas coisas dentro da relação de vocês, tá? Tem esse lado e tem um outro lado aonde também resolvendo essa situação parece que tem um alívio nas contas, tá? Sai uma responsabilidade, sai um peso, sai um compromisso das costas. Então ele tem mais possibilidades de te alcançar e fazer algum tipo de oferta. Eu vejo que aí também ele vai estar mais pronto para se abrir a respeito da situação que passou, tá? O que ele quer com você? Ele ou ela fala que quer isso aqui com você. Aqui é comprometimento, é a carta do compromisso, tá? Então essa pessoa diz para você o seguinte: você é a pessoa do meu destino, tá? Tô te levando muito a sério, apesar da distância nesse momento. Eu acredito até que para alguns de vocês acham que existe uma distância em termos dele querer compromisso. E não é tudo que ele quer. É só que ele não tá podendo. E aqui, por ser uma pessoa que não lida bem com questões de constrangimento, vergonha, exposição, tá? Meu Deus, expor essa pessoa assim. Aqui é um tipo de pessoa, por exemplo, tá todo mundo fazendo a dancinha do TikTok na casa. Vamos fazer a dancinha do TikTok. Todo mundo vai lá e experimenta. Ele vai lá e faz. Botou. Aí todo mundo falou algo legal e tal. Tá, ficou lá. Nossa, passou um tempo. Se ele for atacado, um tempo não, assim, dias, né? Se ele for atacado nas redes sociais, como acontece aí, vira e mexe com todo mundo, e todo mundo falando mal, e que cara ridículo, que cara não sei o que. Nossa, isso vai ser devastador. Ele vai tirar o vídeo do ar. Ele vai jogar toda aquela responsabilidade emocional em cima da pessoa que publicou, da família, porque eu não queria me expor. Olha o que eu fiz, me expus ao ridículo, e não sei o que. E aquilo vai virar um dilema na vida dele ou dela só porque teve aqueles atos. Coisa que acontece todos os dias, o tempo todo. Que mais tem gente chata para ficar criticando a gente na internet, né? Mas tem. Eu sei muito bem disso. Então assim, a vida que segue, leu e dá risada. Tchau, vou ver minha vida e tal. Ele não. Ele é a pessoa que, para você convencer ele de novo a fazer a dancinha da família, nossa, acho que vai levar anos, entendeu? Então é uma pessoa que não lida bem com questões onde ele se sente também rebaixado. Eu sinto que podem haver aqui, ó, é uma carta que fala da carga emocional muito forte que fica ali amarrada, tá? E cruzando com a cobrança. Aqui podem ter situações onde ele responsabiliza alguém, que pode estar associado à família, por algum tipo de trauma emocional também que ele carrega. Pode ser alguma coisa da qual ele não conseguiu ainda se libertar emocionalmente, que também não abre para ninguém, mas alguma situação onde ele se sentiu ou exposto ou vítima de. Me fala muito dessa questão de vítima de alguma coisa vexatória, alguma coisa assim. Pode ser até alguma situação, por exemplo, ligada a bullying na escola, quando era adolescente. Vamos supor, ele guardou esse trauma. E aí tem alguma responsabilidade que ele atribui a alguém. Então, por exemplo, pode ser a mãe que não foi lá lutar por ele, ou sei lá o quê, tá? Alguma coisa nesse sentido. E aí me fala que situações que ele ou ela passa hoje, por isso não está resolvido no passado, podem desencadear gatilhos emocionais. Ele não sabe lidar com essas coisas, tá? Ele tem a tendência de ou se isolar, ou se omitir, ou se calar quando ele se vê numa situação dessa. Parece que ele tenta se defender e depois ele se acorrenta e se aprisiona, ou é num mundinho particular, ou ele tenta se distanciar da situação. Sei lá, tem alguma coisa ligada a isso. E por que a espiritualidade está mandando falar isso para você? Que pode ter acontecido alguma coisa. Ou também está ligado à questão do dinheiro, pode ser isso. Do dinheiro que, por exemplo, se ele não tem dinheiro para sair com você, pode gerar uma vergonha. Se essa questão de humilhação que ele traz, amofinada no emocional, por exemplo, tá
tá atrelada a alguma situação de cobrança de dívida que ele passou no passado, isso pode ficar traumatizado. Tem casos, às vezes, eu já vi casos de pessoas que tiveram, assim, situações de família, né? Isso aí também, históricos de família muito terríveis, assim, de, por exemplo, pais que, sei lá, tinham algum vício e aí vivia a cobrança na porta. Então o filho via muita coisa, se sentia envergonhado, humilhado, né? Mesmo sendo criança, e com aquela incapacidade de poder proteger pai, por exemplo, tá? O que acontece? O tempo passa, aquilo não é trabalhado, se torna o quê? Trauma emocional, porque é uma pessoa que tende a guardar aquilo para ela, sabe? Ela não trabalha, então ela não se liberta das coisas com facilidade no que compete ao emocional. Aí o que acontece? Aqui no momento de vulnerabilidade vai que aconteceu alguma coisa nesse sentido. Ele agora está aqui a questão da dívida, por exemplo, resgata um gatilho do passado. Então, por exemplo, se apresentar você sem dinheiro, de repente fazer ele lembrar das vergonhas que ele passou, da humilhação, você vai olhar para ele ou ela com um olhar de decepção, ele vai lembrar da humilhação, coisas assim, tá? Coisas desse tipo. Ou, por exemplo, a mãe abandonou o pai porque o pai ficou pobre. Então ele se cobra, né, por ter realmente algum tipo de sucesso ou segurança, estabilidade. E como ele ainda não conseguiu, aqui a alma perdida, a vida dele ainda está um pouco, ou tá meio incerto, ou tá meio desarrumada. Pode ser desarrumada, tá? Financeiramente, porque aqui é uma carta de estabilidade, tá cruzando com ela. Pode estar meio desarrumada financeiramente. Então, ele próprio se cobra. E aí é onde ele não quer abrir essa situação e fica interiorizando, buscando uma saída sozinho. Pode ser aqui, tá? Então, assim, né, N casos, eu só tô passando algumas situações pequenas que eu tô vendo aqui. E é isso. Ele fala pra você que ele quer um compromisso contigo, tá bom? Fica tranquila, essa pessoa vai falar com você e, ó, se for uma resposta dela que você espera, vai chegar. Que tem gente, ó, tá esperando já há muito tempo. Já tá até cansada, né? Vai criar raízes, não. Essa pessoa vai te dar a resposta que você está querendo. É o que está rolando aqui. Essa pessoa não teve coragem para te falar, veio falar hoje aqui na mesa. Boa sorte para você. Beijo no coração, fique na paz e até a próxima leitura. Tchau, tchau.